Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Adriano fala e a mente expande. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em Neurociência Cognitiva, especialista em Neurociência Clínica, Neuropsicologia Clínica, Intervenção e Neuropediatria. Sons e palavras em harmonia, trazendo luz à neurologia. A cada podcast, uma viagem, pelotão de sinapses numa só imagem. Que tal nos ajudar a manter este projeto, compartilhando o canal, os episódios de seu interesse com seus amigos, colegas de trabalho e em suas redes sociais? Eu conto com a sua ajuda para manter esse projeto vivo. E para contribuir enviando dúvidas, críticas, elogios, sugestões, é só mandar um e-mail para podcast@sustenta-vida.com ou mensagem de WhatsApp para o número 2299-222-1003. Você também pode nos procurar nas redes sociais, neurociência.af, TikTok, Instagram, Facebook e Quora. O assunto dessa semana é bastante interessante, o cérebro e suas ilusões. Por que isso? Porque, na verdade, muitas vezes nós somos enganados pelo nosso cérebro. Nós temos a sensação de que estamos enxergando tudo, que estamos ouvindo tudo, sentindo tudo, e não é bem assim. O cérebro ele trabalha o tempo todo para dar sentido às coisas que ele sente, vê, ouve, e também para nos fazer chegar a conclusões sobre coisas que muitas vezes ele não sabe o que é. Então, nesse sentido, ele pode criar ilusões, né? Criar imagens ou sons ou sensações que na verdade não estamos sentindo. Então, muitas vezes somos levados a acreditar que estamos inseridos dentro de um contexto que muitas vezes não estamos. E isso acontece muito frequentemente. E aí a gente pode colocar todos os sentidos, né? Visão, audição, tato, olfato e paladar. Então vamos começar falando um pouquinho da visão. A nossa visão, ela não é perfeita. E mesmo ela sendo bastante razoável para o que a gente precisa, ela não é de forma nenhuma a melhor do reino animal. Existem animais com uma acuidade visual muito mais apurada do que a nossa. Porém, a gente tem sempre a sensação de que a gente está enxergando tudo à nossa volta, que nós estamos vendo um cenário todo completo, quando na verdade o nosso cérebro ele vai complementando as imagens que a gente vê com base no que a gente viu antes. E isso pode nos causar alguma confusão, pode em alguns momentos nos enganar. O nosso ponto focal de visão ele é bastante pequeno, a gente só enxerga bem e de forma nítida aquilo que está diretamente na frente dos nossos olhos e assim mesmo um quadradinho pequeno. Ao redor desse quadradinho pequeno já tem uma perda de foco, já fica embaçado até que a gente não consegue ver o que está nas laterais. Só que o nosso olho ele se move e isso é feito por comandos do nosso cérebro. Então, para que monte a imagem, muitas vezes ele movimenta os olhos, né? E vai coletando pedaços dessa imagem focais e nos dando a sensação de que estamos enxergando um quadro maior do que de fato estamos. Então, isso é uma das ilusões que o cérebro nos proporciona. E no tocante à visão, o curioso é que em alguns momentos a gente pode ter sensações diferentes, a gente pode ter a percepção ou parecer que estamos vendo algo que de fato não é aquilo. Quantas vezes vocês já tiveram a sensação de ter um bicho caindo em cima de você ou alguma coisa assim, um bichinho, se assustar e de repente você vê que era uma folha de árvore, né? Você vê que era um outro objeto. Ele não enxergou direito e no intuito de fazer algum sentido para aquilo estar ali, ele muitas vezes te dá a impressão de ter visto algo sem que de fato você tenha visto. Ele complementa, só que de forma equivocada. Muitas vezes isso se dá por uma questão até de autopreservação. O nosso instinto de autopreservação é muito forte. Então tudo que possa nos ameaçar ou causar algum dano é priorizado.
Então, na dúvida, ele vai nos fazer sentir algo que realmente possa nos ameaçar para que a gente tenha aquele instinto de fugir, de tirar o corpo, para depois ver que não era. É preferível assim do que a gente achar que não é e ser, né? Então, essa autopreservação, ela predomina sempre. Então, nesse sentido, quando a gente está num ambiente escuro, quando a gente está, né, em locais que realmente não tem uma boa iluminação, que tem bastante sombra, a gente pode ter constantemente a sensação de ter visto algo que não era exatamente aquilo. Porque com base em experiências anteriores, em vivências, em coisas que ele aprendeu, ele vai tentar aproximar a cena ao máximo aquilo que seria cabível naquela situação. E numa dúvida total, em não saber o que está ali, né, em ter essa dúvida, muitas vezes, ele pode complementar a imagem com algo que realmente nos dá a sensação estranha ou de algo mais ameaçador, para que a gente fique em alerta, para que a gente não seja pego de surpresa, né? Então, o primeiro ponto é esse: a nossa visão realmente ela não é perfeita, que o cérebro nos dá algumas ilusões para que a gente possa conviver e ter realmente esse trabalho todo visual que a gente tem, de poder enxergar as coisas, de poder nos situar nos ambientes. Com relação à audição, é mais ou menos parecido. A nossa audição ela não é tão boa assim. A gente não tem uma bela audição. E algumas vezes a gente precisa que o cérebro dê sentido a alguma coisa. Então parece que a gente está ouvindo algo que a gente não ouviu, parece que a gente ouviu alguém chamar e não chamou, né? Então, lógico que isso pode ter várias causas, mas uma delas pode ser essa: sons confusos ou difusos e que ele precisa de alguma forma dar sentido, porque não está fazendo sentido para ele. Então ele vai buscar o mais próximo daquilo e tentar nos fazer ter a sensação de que ouvimos aquilo. E da mesma forma, sempre priorizando aquilo que possa nos ameaçar. Agora, partindo para o nosso paladar, né, a gente, na verdade, isso aí já foi assunto de outro podcast, porque eu estou concentrando essa questão das ilusões, né? A gente tem a sensação de que a gente sente muitos sabores. Quantas experiências gastronômicas, quantas coisas a gente já provou, né, já se alimentou e que tem gostos completamente diferentes, né, sabores, na verdade, diferentes. E que, se a gente for ver tecnicamente, o nosso corpo só é preparado para trabalhar com 7 gostos. Esses 7 gostos são o doce, o salgado, o azedo, o amargo, o umami, oleoso, e tem um aí que não é muito consenso, que uns falam adstringente e outros falam água, né? Mas o fato é que são 7 gostos que a gente é capaz de fisicamente perceber. Só que essa percepção de gostos, ela se une a uma percepção na boca de textura e temperatura, e até mesmo o próprio olfato ajuda nisso. Com base em todas essas informações, o nosso cérebro gera o que a gente chama de sabor. Então, toda essa variedade de sabores que a gente experimenta, na verdade, é uma ilusão do nosso cérebro também. Tá? A gente não é capaz de perceber tudo isso. Isso não vem diretamente do alimento. A gente percebe esses 7 gostos básicos combinados entre si, e a partir dele, somado com o cheiro, somado com a temperatura e somado com a textura, o nosso cérebro nos dá a sensação de sentir esses sabores todos que a gente sente. Então a gente de novo é enganado por nosso cérebro. Tá? Então, até na questão de sabor, a gente não tem uma precisão muito grande. Existe uma ilusão do cérebro aí por trás. E o curioso é que existem pessoas, tá? Eu vou ser repetitivo aqui, porque isso já foi dito em maiores detalhes, com maiores detalhes em outro episódio, mas só para não ficar incompleta a informação. Existem pessoas que têm intolerância a certos grupos, ao azedo, ao amargo, ao doce, e aí ela realmente não consegue se alimentar de alimentos que tenham aquilo predominante, tá? Então,
muitas vezes aí a pessoa diz: "Não, mas eu, não sou intolerante porque eu consigo comer algumas coisas azedas, azedinhas". Não, veja bem, o fato de ser azedo, doce, não significa que o alimento tem que ser muito perceptivelmente daquela forma, tá. Você pode ter o componente azedo num alimento doce, eles podem estar combinados. Assim como cores, você mistura cores e gera uma outra, né. Da mesma forma, você mistura esses gostos básicos e ele pode gerar um outro. Você pode ser intolerante a um deles, então alimentos que mesmo não pareçam ter aquela característica, muitas vezes são intolerados também. E quando eu falo de intolerância, eu falo de pessoas que realmente não conseguem se alimentar, com certos alimentos. Ao tentar colocar na boca e engolir, aquilo gera vontade de vomitar, náuseas, né, porque realmente ele tem essa intolerância àquela classe, né, aquele tipo de gosto. E essa intolerância, ela pode vir tanto pelo gosto básico, que são esses 7 que eu falei, tanto quanto pela textura, tanto quanto pela temperatura. Então tem pessoas, que podem não tolerar alimentos com uma certa textura, né, ou, nem é questão da textura pura, mas ela em combinação com certos, tipos de alimento. Então, por exemplo, vou citar um caso meu, se eu comer arroz, tá, se tiver grão duro no meio do arroz, aquele grãozinho mais durinho, uma raspinha, alguma coisa, pronto, acabou comigo, eu não consigo comer mais. Então, isso é um tipo de intolerância ligado à textura e ao gosto do alimento, né, porque não é só a textura, porque eu consigo comer coisas duras, tipo rapadura, doces, o que for, bala, a questão é no arroz, por exemplo, eu não consigo. Então você pode ter certas intolerâncias. E, você também pode ter, tirando a intolerância, principalmente em crianças, aquelas que não conseguem comer ou não querem comer ou não gostam de comer determinada coisa. E que você, algumas vezes, se não for um caso, severo de intolerância, você consegue ir manipulando outros elementos do alimento, né. Então, por exemplo, tem uma criança que não consegue comer determinado alimento e reclama e não come, não adianta você forçar. Mas muitas vezes, se você mudar a temperatura ou mudar a textura, você consegue fazer com que ele passe a comer, porque isso, interfere no gosto do alimento, né. Então, por exemplo, eu costumo citar um exemplo clássico, café. O café é líquido, né, então você pode fazer um cafezinho, todo mundo gosta, delícia, maravilhoso. Deixa o café esfriar e ver se ele fica bom. A maioria das pessoas vai achar ele horrível depois que ele estiver frio. Mas na verdade você não mudou nada. Não alterou nada no líquido, não alterou nada na composição química dele, apenas mudou a temperatura. Como é que o gosto muda tanto a ponto dele ficar horrível? É porque a temperatura faz parte dessa ilusão que o cérebro faz para nos dar o sabor. A partir do momento que mudou a temperatura, ele gera uma nova sensação de sabor, né. Então, por isso é que eu falo, algumas crianças que não conseguem se alimentar de uma determinada coisa, se você fizer uma papinha daquela coisa, se você mudar de alguma forma a textura ou a temperatura, às vezes você pode fazer com que ele passe a se alimentar daquilo, tá. É uma dica, uma curiosidade e uma dica. Então a gente já falou aí da visão, da audição, já falamos dos sabores, né, e as sensações também são assim. Eu garanto para vocês que a maioria das pessoas, em dado momento, quando tem roupa num varal secando, tem dificuldade em identificar se a roupa está fria ou se está molhada. Vocês já repararam isso? Vocês sabem por quê? Mas às vezes a gente vai lá, coloca a mão na roupa, poxa, mas ela tá fria ou tá úmida ainda? A gente não consegue identificar bem? Isso daí é porque a gente não tem na pele, né, os receptores que tem a nossa sensação tátil, a gente não tem eles específicos para lidar com líquidos. Então nós não temos receptores de líquidos, que são higroreceptores. Alguns animais têm, anfíbios, insetos, eles conseguem detectar líquidos especificamente. Nós não. O nosso cérebro nos dá a percepção de líquido através de outras sensações, como temperatura, pressão,
movimento, né? Porque o líquido, se você colocar na pele, ele escorre, ele não fica parado. E até mesmo pelo visual da coisa. A gente está vendo uma piscina, a gente aprende e se condiciona a entender que aquela piscina é formada por líquidos. Então, uma água na praia, água do chuveiro, desde que a gente se entende por gente, a gente se condiciona a entender aquilo como líquido, visualmente. Então, a gente não precisa tocar. A gente viu uma piscina, a gente sabe que ali tem líquido. Da mesma forma o mar, da mesma forma o chuveiro, uma banheira. Só que, quando a gente não tem a visão para nos auxiliar, ele precisa fazer uso de outros artifícios, e aí ele faz utilizando o tato, a percepção de tato, mas ele não consegue identificar o líquido, ele consegue identificar o movimento do escorrer, né, aquilo ficar parado, a mudança de temperatura, porque o líquido, ela faz com que a temperatura seja, né, trocada, porque os corpos eles trocam de temperatura entre si quando estão em contato. Então, quando cai um líquido na nossa pele, se esse líquido for frio, a gente tem uma sensação de frio muito rápida. Da mesma forma o quente, ele conduz a temperatura de uma forma rápida. Então a gente consegue perceber essa variação de temperatura muito rápido quando é um líquido. Então ele junta essa sensação de temperatura com a sensação do movimento do líquido, com a questão da pressão, né? Então ele pega vários elementos e nos dá a sensação que nos faz entender que é um líquido, mas de fato nós não percebemos líquido. No caso de uma roupa que está no varal, aí é a grande curiosidade, nós não temos esse movimento do líquido para ele identificar, nós não temos mudança de pressão, nós não temos o visual, né? Muitas vezes a roupa está ali úmida apenas, a gente não consegue identificar a água ali naquela roupa, visualmente falando. Então a gente não consegue ter elementos suficientes que nos deem a precisão de saber se ela está molhada ou se ela simplesmente está mais fria. Entenderam por quê? Então, na verdade, a gente vive uma grande ilusão. Tá? Ao mesmo tempo, a gente consegue se situar no meio em que a gente está, no contexto, a gente consegue raciocinar, a gente consegue, né, chegar a conclusões, tomar decisões e tudo, mas é fato também que muito do que a gente vê, muito do que a gente percebe, muito do que a gente sente é manipulado pelo nosso cérebro. É uma grande ilusão do nosso cérebro. Eu até costumo sempre me reportar a uma série chamada Perception, que é a respeito de um personagem que é neurocientista, que ajuda o FBI a ir atrás de criminosos e tudo, e que nessa série, lá no início da primeira temporada, eles dão uma definição de realidade que eu acho assim fantástica e que cabe muito bem, que é a seguinte: realidade é uma invenção da sua imaginação. Porque de fato, né, o que a gente tem como nossa realidade, o que está ao nosso redor, o que a gente está sentindo, na verdade é um pouquinho de realidade mesmo, né, sensações que estamos recebendo do nosso corpo, né? Mas é a maior parte uma ilusão do nosso cérebro que é montada para nos dar esse contexto todo que está ao nosso redor. Então, de fato mesmo, nós percebemos muito pouco. Nós não somos muito eficazes nos nossos sentidos. E isso tudo é uma grande ilusão do cérebro. Por isso é que a gente pode dizer que de uma pessoa para outra existem grandes variações de percepção. Eu não tenho como entrar dentro da cabeça da outra pessoa para saber o que ela está percebendo das coisas. Mas a gente consegue, a partir desses conceitos, entender que pessoas com vivências totalmente distintas, com aprendizados totalmente distintos, podem ter percepções distintas da realidade que está ao redor dela. Justamente por isso, né? Porque o cérebro ele precisa montar esse quadro visual, auditivo, tátil, de percepções, né? De decisões, de impressões, de sensações. E ele faz isso em função do que ele já vivenciou. Ele não tem como completar uma imagem, dar uma sensação de algo que ele nunca viu na vida, de que nunca vivenciou. Da mesma forma,
para gostos e para N coisas. Então, por isso que pessoas têm sensações gustativas distintas, né? Tem pessoas que odeiam um sabor e outras que adoram aquele mesmo sabor, porque as vivências e tudo que ela usa para complementar aquelas informações e ter essa sensação de sabor e de gostar é distinto, né? Eu estou falando aqui de percepções, mas isso também passa por outras coisas, né? O gosto, mas também isso. Então a gente tem que entender que somos únicos, que os humanos são únicos. Nós não temos como dizer que porque eu estou percebendo visualmente bem uma coisa, a outra pessoa tem que perceber igual. Não. Muitas vezes sim, mas outras vezes não. Então, às vezes a gente até se irrita com a outra pessoa, né? Poxa, você não viu, você não percebeu, você não sentiu. Não, muitas vezes não, e é normal. Às vezes ela não está percebendo da forma que a gente está percebendo, mas em compensação, ela está percebendo outras coisas que nós não estamos. E aí a gente tem que quebrar um pouco essa ideia, né, de que, poxa, fulano é desatento, ou fulano não percebe, ou fulano não quer. Às vezes ele não é uma questão de querer, não é uma questão de ter boa vontade, é uma questão de realmente percepção, ser diferente ou ter experiências e vivências diferentes. Então a gente tem que saber que somos únicos, né? O nosso cérebro é um dos maiores responsáveis por tudo que a gente sente. Qualquer alteração no funcionamento do nosso cérebro, né, qualquer doença, qualquer problema que ele venha passar, qualquer lesão, pode fazer com que ele tenha uma percepção totalmente diferente do que ele vinha tendo até então. Então, nós temos que entender isso. Somos seres frágeis, de percepção frágil e de percepção muito peculiar, muito particular de cada um. Então a gente não tem como dizer que uma mesma percepção vai ser a de todo mundo, né? E por isso a gente tem que ter uma compreensão com outras pessoas, né? A gente tem que entender que cada um é cada um. Cada indivíduo tem as suas particularidades e essas particularidades podem afetar não apenas gostos e decisões, mas também o que se sente e o que se percebe. A mente é um labirinto sem fim. Em ondas cerebrais eu mergulho assim. Adriano Freitas no comando, descobrindo os segredos é o plano. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em neurociência cognitiva, especialista em intervenção em neuropediatria, neurociência clínica, neuropsicologia clínica. Neste episódio eu falei sobre o cérebro e suas ilusões. Quer participar enviando dúvidas, críticas, elogios, sugestões? Escreva pra gente o WhatsApp 2299-222-1003. Eu conto com a sua colaboração divulgando esse podcast em suas redes sociais e para amigos, colegas de trabalho e familiares. Semana que vem tem mais. Eu te aguardo por aqui, hein? Até lá!